Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Esta é a semana 16, aula 2, trilha de Python. Meu nome é Aníbal Azevedo e vou agora falar um pouquinho mais sobre p-valor, o valor p, e teste de hipótese, a sua relação. E a gente vai fazer mais exercícios e vai usar muita coisa que a gente viu aula passada. Se você não viu a aula passada, recomendo fortemente, vai aparecer um card aqui em cima. E a gente vai também fazer um paralelo, pessoal, com as aulas da trilha de teoria. Então, se você não viu a aula 2 da trilha de teoria dessa semana 16, vai aparecer um outro card aqui para você dar uma olhada na aula, tá? Agora, se você já viu tudo, já assistiu tudo, sabe tudo, tá expert em teste de hipóteses, maravilha, porque agora a gente já vai direto para o código, tá? Basicamente, a gente já vai passar do problema para o código em Python. Vamos lá, ó. Então, deixa eu passar aqui para o código, né? Então, o que acontece? Isso aqui é a aula 2 lá, né? A gente tinha o seguinte problema. A gente tinha esse exemplo aqui, que em uma indústria, novos trabalhadores levam 50 minutos para aprender uma nova tarefa em uma máquina. Para uma nova máquina, deseja-se saber se a média aritmética é diferente de 50 minutos. Uma amostra com 50 valores teve média aritmética de 47 minutos e desvio padrão de 7 minutos. Encontre o valor P e conclua com alfa igual a 1%, né? Então veja o seguinte, pessoal, o que acontece aqui? Isso aqui já é o teste de hipótese aplicado e usado. Então veja o seguinte, aqui como a gente usou diferente, a palavra diferente, então a nossa hipótese alternativa é necessariamente o sinal de diferente. O H1 é diferente e a hipótese nula, por exclusão, tem que ser igual. Então a hipótese nula supõe o seguinte, olha, eu tenho ali uma primeira evidência, um primeiro valor de 50 minutos, agora uma nova evidência está me falando que eu tenho valor de 47 minutos, portanto inferior. E aí você já percebe que o teste é bicaudal, porque quando você tem diferente e igual, o teste tem que ser bicaudal, ou seja, você tem região de rejeição acima de um certo valor crítico e abaixo de um certo valor crítico. Só que a gente vai fazer o teste, vai fazer a verificação para o valor no limite inferior. Por quê? Porque a evidência, o valor da amostra, é um valor inferior àquele inicialmente fornecido, né? O valor populacional, da média populacional. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que eu vou ter os dados do enunciado, né? O tamanho da amostra é 40, o valor da média amostral é 47, o desvio padrão amostral é 7. Faço o cálculo do valor amostral, do desvio padrão amostral ajustado, e vou aplicar isso para obter o que? O Z observado, né? O Z dado para aquela amostra, né? Então, vou pegar aquela amostra e vou botar em termos de normal padrão. E esse Z observado, pessoal, deu menos 2,71. Como vocês podem observar, isso está abaixo da região de rejeição aqui, que é menos 2,58. Porque para alfa igual a 1%, né? Veja que aqui, na verdade, 1%, eu vou dividir 1% por 2 para cima e 1% por 2 para baixo. Então aqui, na verdade, eu pego para esse valor crítico de menos 2,58, eu tenho 1% dividido por 2 da população, tá? Só que mesmo assim, o que acontece? O valor de menos 2,71, em termos de Z observado, é menor que o Z crítico, que é menos 2,58, tá? Então, em termos de teste de hipótese, eu faria essa análise dessa forma e rejeitaria a hipótese nula. Por quê? Porque esse valor está muito dísparo e muito diferente em termos estatísticos para você dizer que ainda é igual, né? A hipótese nula vai ser rejeitada. Então, a conclusão que a gente teria usando o teste de hipótese, aqui tem esse valor tabelado, tá? Que eu extraí da tabela, né? O alfa sobre 2 ali, tá? Para chegar em menos 2,71, eu usei o valor ali tabelado. Agora, para alfa, se eu fosse usar valor P, como é que eu faria a conclusão disso? O valor P é inferior ao valor de alfa de 1%. Então, para esse nível de significância, eu rejeito a hipótese nula H0. Tá? Muito bem, como é que eu coloco tudo isso, toda essa conversa que eu fiz aqui, como é que eu coloco isso em Python, pessoal? Vocês vão ver que tem que ter um entendimento disso, mas também tem que entender como é que põe isso em Python. Colocar em Python não é complicado se você sabe os comandos e sabe o significado desses comandos em termos estatísticos. Então, primeira coisa, eu vou fazer uso da biblioteca scipy.stats e vou importar o comando para cálculo da normal. Vou colocar os parâmetros da normal padrão aqui,
a média, o desvio padrão, né? Da normal padrão. Vou colocar o nível de significância aqui, que é o alfa associado a esse nível de significância. E a probabilidade aqui, toma cuidado com isso. Antes a gente tinha usado 1 menos alfa sobre 2, lembra lá? Só que era para quê? Quando a região de rejeição ativa era o limite superior. Como o limite inferior agora que está ativo, pessoal, aqui eu vou calcular qual é o valor de Z associado tal que alfa sobre 2% dos valores está abaixo desse valor de Z. Então eu vou usar alfa sobre 2 diretamente. E aí vou agora então usar uma função que vai usar acumulada, né, que vai transformar, dada a probabilidade acumulada até aquele valor Z, né, qual é o Z correspondente. Então é essa PPF aqui, tá? E vou imprimir o valor de Z aqui, ó, pessoal. Vamos lá, ó. Então aqui eu já estou com o Google Colab aberto, não sei se vocês já observaram. Eu já expliquei na aula passada como é que faz isso, eu não vou reexplicar de novo. Toda trilha de Python eu sempre explico como é que faz isso, porque a pessoa pode ter chegado de paraquedas. Mas enfim, recomendo sempre assistir a primeira aula de toda a trilha de Python, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, menos 2,58, né? A menos de arredondamento ali tá igual. Então, o que acontece agora é que eu. Ah, tudo bem, eu tenho o Z crítico, né? Mas eu preciso do Z observado para poder fazer, enfim, o teste de hipóteses aqui, para saber se é rejeito ou não a hipótese nula. Então, eu vou botar aqui os parâmetros, μ igual a 50, o tamanho da amostra é 40, o valor da amostra aqui, né? Média amostral é 47, o desvio padrão amostral é 7, o SX aqui é S dividido por E raiz de N, tá? E o Z observado aqui, pessoal, vai ser x de B menos μ dividido por SX, tá? Esse vai fornecer para a gente o Z observado. Vamos rodar aqui, ó. Deu o Z observado. Aí, o que é o teste de hipótese agora, pessoal? É um if. Só que o nosso if ele vai fazer o seguinte: se o Z observado. Veja que aqui, se o Z observado for maior que o Z, por que maior? Porque a região de rejeição está no limite inferior, tá? Então eu não rejeitaria. Print. Não. Então não podemos rejeitar H0. Else. Print. Rejeitamos H0. Certo? Então com isso aqui, eu fecho o teste de hipótese, rejeitamos H0. Por quê? Porque o Z aqui ele teria que ser maior para sair da região de rejeição, porque quanto menor o Z, mais ele entra na região de rejeição, tá? Isso é característica dessa região de rejeição, tá? Aqui no limite inferior, ativa, né? A região de rejeição ativa está no limite inferior. E para finalizar, pessoal, para a gente usar a questão ali do conceito de alfa, né? O que é o valor P, né? Eu teria que calcular o valor P. Então, eu vou usar aqui, lembra que na descrição do vídeo tem também isso aqui tudo, o código da aula passada, pessoal? Tá vendo? Ó? Como é que eu faço o cálculo do valor P? É desse jeito aqui, ó. Então, o que você tem que tomar cuidado na hora do cálculo do valor P, pessoal? O valor P, ele vai pegar o Z observado. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Então, o valor P, ele vai pegar o Z observado e vai transformar em valor P. Só que aqui, o valor P aqui deu 0,33, ali deu 0,68. O que você tem que tomar cuidado? Como é bicaudal, pessoal, eu tenho que multiplicar por 2. E como está no limite inferior e não superior, eu não faço 1 menos P, eu faço 2P, tá? E aí o que acontece aqui? O valor P eu já vou obter, vou comparar com um alfa que foi fornecido e faço o teste aqui, ó, rejeitamos H0 também. Então, com isso, a gente tem essas duas formas de resolver o teste de hipótese, seja por Z observado e Z, ou valor P e o alfa correspondente. Então, com isso, a gente conseguiu ali, enfim, fazer um negócio bacana, bem interessante com o teste de hipóteses, tá? Vocês estão vendo que eu estou congelado aqui, pessoal? Felizmente o áudio não congelou. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha conseguido ser útil e interessante, né? Estranho que a imagem congelou ali, mas a tela não. E é isso. Então eu espero vocês sem estar congelado para a próxima aula, tá, pessoal? A gente vai ver mais um exemplo interessante,
Um abraço e até a próxima aula então. Tchau!